Vocês estão preparados para o resumão de The Walking Dead? Sim, vocês pediram tanto, então me acompanha nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que alegria estar aqui de novo com vocês, gente, vocês são maravilhosos. E vocês também são muito fãs de The Walking Dead, que eu sei. Vocês queriam porque queriam este vídeo sobre o resumão da 9ª temporada. E claro, né, gente, eu não preciso nem dizer que esse vídeo tem spoilers. Não adianta, se você não assistiu, vai assistir e depois volta pra cá. A primeira novidade dessa temporada é que a Angela Kang assume como showrunner. Então, gente, se você estava desesperançoso, se você achou que não estava legal The Walking Dead, acredite, fica melhor agora. E nessa temporada a gente se despede de dois personagens muito importantes, mas eu vou só revelar quem conforme eu for falando aqui a história. Se você não lembra da 8ª temporada, então clica no card aqui em cima e reveja o resumo que eu preparei pra vocês, muito especial, e depois volta aqui pra gente continuar a história também. A gente sabe que o Rick não matou o Negan no final da outra temporada, então aqui se passa um tempo desde que se instalou a paz nas comunidades. Então o grupo, que é liderado pelo Rick, chega em um museu e lá eles conseguem uma carroça e alguns objetos para ajudar no trabalho deles nas comunidades também. Só que aí quando eles estão voltando, eles descobrem que a ponte que liga as comunidades ela caiu devido a uma tempestade que teve. E aí eles decidem tomar outro caminho, mas a carroça ela acaba ficando atolada, né, porque teve a tempestade, então o chão não estava muito legal. E aí eles decidem sair dali. Por quê? Porque um bando de walkers se aproxima e aí os cavalos ficam desesperados. O Rick fala pra largar tudo e ir embora, mas o Ken, que é o filho lá do Earl, né, e da Tammy, ele decide ficar e libertar os cavalos e infelizmente ele é mordido e morre. E que trágico, já logo o primeiro episódio com uma cena dessa. E aí lá em Hilltop a Maggie acaba contando pro Earl e pra Tammy que o Ken morreu e a Tammy acaba culpando a Maggie porque isso aconteceu. E aí ela proíbe a Maggie de ir no enterro do Ken. Aí lá no santuário, porque, gente, quem ficou com o santuário desde que o Negan, né, foi derrotado, digamos assim? Quem fica lá é o Daryl, contra a vontade dele, é claro, mas ele que tá liderando o pessoal de lá. E como era de se imaginar, algumas pessoas ainda são leais ao Negan. E como o Daryl não quer liderar, a Carol acaba pedindo pra ficar e liderar o pessoal. Aí lá em Hilltop, lembra que o filho do Earl e da Tammy morreu, né? Então, o que aconteceu? O Greg, que a gente já sabe que é uma pessoa, assim, super legal, uma pessoa super, né, leal, uma pessoa assim que sempre quer o bem dos outros, né? Ele vai e acaba embebedando o Earl e falando que toda a culpa foi da Maggie, deixando ele contra a Maggie, né, mesmo. Mas pra ele tramar tudo isso, ele também mentiu pra Maggie falando que alguém mexeu na cova do Glenn, e aí ela vai até lá e o Earl tenta matar a Maggie, mas não consegue, e aí ela acaba descobrindo tudo. Ela tenta confrontar também o Greg depois, né? E aí à noite, o que acontece? A Maggie reúne todos os moradores de Hilltop e ela enforca o Gregory na frente de todo mundo pra punir ele. Aí eles montam um acampamento lá do lado da ponte, perto da ponte que desabou, que ligava as comunidades. E nesse acampamento, gente, o Daryl, ele se desentende um pouco com o Rick, porque o Justin, que era um ex-salvador, ele acaba arranjando uma confusão com o menino lá por causa de água, enfim. E aí o Daryl diz que é impossível conviver com os salvadores, né, com os ex-salvadores, tal, porque muitos ali estão meio que contrariados, assim, de ficar com eles. Aqui a gente também vê que a Jadis, né, que agora a gente sabe que o nome dela é Annie, ela acaba meio que se interessando pelo Padre Gabriel, os dois ficam bem próximos um do outro também. Aí quando eles estão tentando reconstruir a ponte, qual que é a estratégia deles? Eles usarem buzinas e explosões pra afastar os walkers dali, né? E aí lá em Hilltop, a Michonne chega lá, né, e tal, e ela conversa com a Maggie e ela diz que os salvadores deveriam levar o etanol pra eles, mas alguma coisa deu ruim no caminho. E nesse meio tempo, a Tammy acaba pedindo pra ver, né, o Earl lá na prisão, porque aí a Maggie acabou prendendo o Earl depois que ele tentou matar ela. E aí a Maggie acaba conversando com ele e tal, entendendo melhor, e aí acaba libertando ele, mas assim, vai ficar de olho nele também. Agora voltando pro plano deles, que eles tinham que soltar explosões e buzinas, a Tara ela comunica pro Rick um dos locais que deveria ser acionado a buzina não tocou. Justamente era o lugar onde o Justin, aquele que brigou com o Daryl, deveria estar. Então os zumbis eles começam a caminhar em direção
direção do acampamento. E aí uma tora de madeira acaba caindo em cima da mão do Aaron. Na verdade, em cima do braço dele todo, né? E aí o Rick e os outros chegam, né? Acabam lutando e matando os Walkers ali. E aí Ned se vê obrigada a amputar a mão do Aaron. Aí a gente vê o Negan pela primeira vez nessa temporada, que o Rick vai conversar com ele lá na cela dele. Ele conta sobre os acontecimentos do dia a dia, né, e tal. E aí o Negan fala que na verdade o Rick está preparando ele para o mundo lá fora. E aí a gente tem uma cena que é muito legal e muito intrigante, que foi uma cena de muita polêmica nessa temporada, que quando a Jadis, né, Annie, está lá no posto dela, ela acaba avistando um helicóptero passando. E aí ao mesmo tempo à noite a gente vê o Justin, que era aquele lá que deveria estar no posto dele, e acionado a buzina, ele está caminhando, né, à noite, sozinho na estrada, quando ele vê alguém, e esse alguém não mostra quem, e ele é atacado. E aí durante a noite a gente acaba vendo que os zumbis devoraram o corpo do Justin, que tinha sido atacado, quando do nada eles são atraídos para um outro lugar, enquanto o corpo do Justin se reanima e ele vira um morto-vivo também. Aí lá no acampamento o corpo do Justin é levado, e aí começa a surgir meio que um motim dos ex-salvadores querendo se vingar pela morte dele. Aí eles acusam o Daryl por ter se desentendido com ele naquele dia. Aí eles também acusam a Annie, que é a Jadis, que também queria vingança porque um grupo lá tinha matado, lembra o grupo dela? O grupo do Simon. E aí a Jadis some. E aí o Rick pede pro Padre Gabriel ir atrás dela lá no lixão. Quando ele chega lá no lixão, ele escuta ela conversando com alguém em um walkie-talkie. E aí ela acaba dizendo que existe um outro lugar e que eles deveriam ir pra lá. Só que ele não concorda e fala que vai contar pro Rick, e ela acaba nocauteando ele. Do outro lado, o Daryl e a Maggie, eles acabam encontrando algumas mulheres de Oceanside. E aí eles acabam recuperando, né, o etanol que tinha sido perdido, na verdade que sumiu. E então a Maggie diz que é hora de conversar com o Negan. Então lá em Hilltop a Maggie se prepara para ver o Negan, mas o Jesus tenta de todas as formas impedir que ela vá, porque ele sabe que vai dar ruim. Ele diz que matar ele não vai ser a solução mesmo. Na verdade agora o Jesus, ele realmente abraça a visão do Rick de poupar a vida do Negan. Aí o Jerry, ele avisa o Rick de que a Maggie está indo para Alexandria para conversar com o Negan. Então o Rick já fica apreensivo. Ele tenta impedir ela de tudo quanto é jeito. Então o Rick, ele se prepara para voltar para Alexandria, porque foi em vão ele tentar, né, impedir a Maggie, e o Daryl acaba oferecendo uma carona para eles. Só que nesse caminho de volta, os dois acabam tretando de novo, e nessa treta eles acabam caindo em um buraco. Lá, o Daryl diz que o Rick tem que deixar a Maggie matar o Negan, que seria a melhor coisa a ser feita. Aí lá no lixão, o Padre Gabriel, ele acaba acordando e recebe uma carta de despedida da Annie. Ela, teoricamente, vai pro lugar onde ela ouviu aquela voz misteriosa. E lá no acampamento, nova confusão. Gente, não tem um dia de paz em The Walking Dead. A Carol e o Jed, eles acabam tendo uma discussão, e nisso envolve todos os salvadores. Aí rola uma treta toda, né, lá no santuário, e ele acaba rolando meio que um tiroteio. Então os zumbis, eles são atraídos para o acampamento, e nisso o Daryl e o Rick conseguem escapar lá do buraco que eles caíram. E aí o Rick, ele decide atrair os mortos-vivos que estavam indo pro acampamento usando um cavalo. Ele tenta atrair eles para longe o máximo possível. Só que quando o bando, ele fica cada vez maior, o cavalo, ele acaba se assustando e derruba o Rick. Quando o Rick cai, gente, é atravessado um ferro assim, e o Rick perde a consciência e desmaia. Enquanto isso, os zumbis estão se aproximando e a gente vai entrando em pânico por ver que o Rick pode ser mordido a qualquer momento. Só que usando um cinto de apoio, depois que ele acorda desse desmaio, ele monta novamente no cavalo e consegue escapar enquanto os zumbis vão atrás dele. E aí o Rick chega em uma cabana e acaba desmaiando. Quando ele desmaia, vão ter agora vários momentos onde ele tem alguns flashes de como se fosse alucinações. Então, por um momento, ele acorda em Atlanta, ele tá procurando a família dele, ele também acaba encontrando o Shane. E aí os dois conversam e tal, e aí a visão que ele teve do Shane acaba acordando ele pra vida, e ele percebe que os zumbis estão ali quase invadindo a cabana, e ele consegue escapar. Então, eis que a Maggie chega em Alexandria para a grande conversa com o Negan, e a Michonne deixa ela entrar. E aí quando ela vai conversar com o Negan, ele acaba mentindo pra ela, falando que nunca se importou com as pessoas, gostava de matar elas e tal. E aí ele implora pra Maggie pra ela matar ele, pra que ele possa se juntar à esposa dele, que é a Lucilla, que o bastão leva o nome da esposa dele. Mas ela diz que não, ela diz que vai poupar a vida dele. E isso realmente choca muita gente, porque muitas pessoas pensaram que ela mataria mesmo o Negan. Ali era o momento, gente. Ela diz que
ele está muito pior do que se estivesse morto. Aí voltando pro Rick, lá na estrada ele volta a desmaiar e ter mais alucinações. O Rick volta pra si, né, e percebe que ele está no acampamento e que o cavalo que ele tava fugiu. É depois de uma nova visão com a Michonne e seus amigos, ele acaba acordando pra vida, né, e fugindo dos mortos-vivos que estavam ali cercando ele. E ele acaba atraindo os mortos-vivos para a ponte. E, gente, antes de sair essa 9ª temporada, já surgia um rumor, né, de que o Andrew Lincoln, que é o ator que faz o Rick Grimes, ele sairia da série. E muitas vezes a gente ficou pensando, meu, como é que vão tirar ele da série, né? Vão matar o Rick? Como que vai ser? E aí também teve a cena lá que eu falei que ele ficou preso no ferro, a gente achou que ele poderia morrer ali e tal, mas é nessa derradeira cena. Ele chega na ponte, onde estão todos os mortos-vivos ao redor, ele não tem mais saída e o único jeito que ele acha para se livrar deles é explodindo a ponte com ele junto. Então ele enche a ponte com algumas dinamites que estavam por ali e a ponte explode e aparentemente para todo mundo ele morreu. Só que aí a gente vê a cena de que o helicóptero lá que a Annie tinha avistado, ele chega para resgatar ela e aí a gente vê que o Rick, ele não está morto, ele está desacordado na beira do rio. Então assim, isso abre possibilidades pro Rick voltar. Oficialmente, o Rick não vai voltar pra série ainda, mas a gente já sabe que ele foi confirmado nos filmes de The Walking Dead, mas isso é assunto pra outro vídeo. Então a Annie pega e acaba levando o Rick junto no helicóptero com ela. Pra onde ele foi, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente tem algumas teorias do que poderia ser esse lugar que estão levando ele. 6 anos se passam após os acontecimentos na ponte e a nossa perda do Rick. Quando um grupo de pessoas, sendo Magna, Yumiko, Kelly, Connie e Luke, aparecem do nada. E eles são salvos de ser mortos na floresta por uma garotinha, a Judith Grimes, que já está maior e muito badass. Então o grupo da Magna é levado para Alexandria com a Judith. E aí a gente vê uma Michonne também com um novo visual. Nossa, eu adorei esse visual dela. Mais madura, né? Mais séria também. E ela é a nova líder da comunidade. E aí ela não aceita que novos sobreviventes surjam ali na comunidade, mas ela diz que o conselho, que agora existe um conselho em Alexandria, deve decidir o que fazer com eles. Então a Yumiko é levada para a enfermaria porque ela estava ferida, enquanto a Magna, a Connie, a Kelly e o Luke são levados pelo Padre Gabriel. A gente também vê que o Padre Gabriel ele está trabalhando secretamente em um rádio que ele encontrou, que ele quer tentar se comunicar com possíveis sobreviventes, né? Só que como a frequência tá muito baixa, né, do rádio, ele pede pro Eugene e a Rosita irem até um lugar lá que é como se fosse uma caixa d'água, é uma caixa d'água, para tentar pegar uma frequência melhor. Lá na caixa d'água, o Eugene e a Rosita, eles percebem que os zumbis estão se aproximando, então eles têm que sair dali. Nessa fuga, o Eugene acaba machucando o joelho dele, né? E aí essa é uma das cenas mais legais dessa temporada, que é quando eles estão fugindo desses mortos-vivos. Eles se cobrem de lama, tudo assim, pra tentar disfarçar, né, e tal. E aí eles percebem que os mortos-vivos estão sussurrando. A Rosita, ela consegue depois fugir dos mortos-vivos, mas mesmo assim ela ouve, parece que ela ouve sussurros e ela acaba desmaiando. E aí, lá em Alexandria, a Michonne, o Siddiq e o DJ decidem levar o pessoal novo pra Hilltop. E aí, gente, a gente tem a notícia de que a Meg não está mais na série, né? Ela saiu com o filho dela, o Herschel, para a comunidade da George. Houve aí um conflito de interesses nos bastidores e ela acabou saindo, mas é muito provável que ela volte em breve. Mas também não explicou por que ela saiu e nada, isso eu achei que ficou meio vago, assim, foi meio jogado, diferente do Rick, que deram um final, assim, pra ele, né? Mas a Meg simplesmente saiu, nem se despediu, nem teve nada, então foi muito estranho. Então, como a Meg saiu, o Jesus é nomeado o líder de Hilltop, mesmo ele não querendo ser líder. Aí a Carol e o Henry, eles avistam o Daryl, que ele ficou isolado, ele ficou procurando o Rick e tal, ele ficou na dele lá, com um cachorro e tal. E aí ela pede pra ele voltar pra Hilltop. Então, o Jesus e o Aaron vão atrás da Rosita pra tentar resgatar ela, porque ela tá sumida. E aí o grupo da Michonne, que está indo pra Hilltop, decide passar a noite em um galpão. Quando de manhã eles são atacados por um bando de zumbis. E aí quando a Michonne, ela descobre que a Rosita foi pra Hilltop e tudo que aconteceu, ela decide não voltar pra Alexandria e decide seguir viagem com o resto do grupo. Então a Carol, o Henry e o Daryl, depois de
passar uns apuros lá no meio da floresta durante a noite, eles chegam em Hilltop, onde o Jesus avisa que vai montar uma busca atrás do Eugene e que precisa da ajuda do Daryl, né, por causa dos métodos dele de rastrear as coisas na floresta e tal, e o Daryl topa. Então, o Jesus, o Daryl e o Aaron e o cachorro do Daryl saem para ir atrás do Eugene. E aí eles observam uma horda de longe e essa horda se comporta de uma forma muito estranha. Não é normal mortos-vivos se comportarem daquele jeito. Enquanto isso, a Michonne chega com o grupo todo lá em Hilltop e a Tara, que quando o Jesus, que é o líder, saiu, a Tara que fica no comando, ela diz que a permanência do pessoal novo vai ser decidida pelo Jesus e não por ela. Em Alexandria, o Negan ele conversa com o Gabriel sobre o novo romance dele com a Rosita. E lá em Hilltop, o Henry decide trabalhar como ferreiro, aprender, né, ser ferreiro e tal, e ele acaba ficando interessado na Enid, mas ele logo fica desanimado quando ele percebe que, na verdade, ela gosta do Alden. Voltando para nosso rastreamento do Eugene, a gente percebe que o Daryl, com a ajuda do cachorro e dos outros, eles encontram o Eugene, que tá muito assustado no celeiro. Ele acaba dizendo que os zumbis estão evoluindo, eles estão falando e tal, e mal a gente sabe o que é, né? Aí, quando o Padre Gabriel é avisado de que a Rosita tá ferida e lá em Hilltop, ele sai correndo com tudo, deixa a porta do Negan aberta e o Negan acaba fugindo. A Rosita, ela retoma consciência e ela acaba dizendo pra Michonne e pro Cedric de que eles precisam ir atrás do pessoal que foi atrás do Eugene, porque o bando que eles fugiram não é um bando qualquer. Então, enquanto o Aaron e o Jesus ajudam o Eugene, o Daryl ele decide distrair os zumbis que estão se aproximando ali do celeiro com bombinhas, né, com o latido do cachorro e tal. Só que ele é completamente ignorado, ou seja, algo está estranho, porque os mortos-vivos eles são atraídos por barulho. Então eles fogem dali e chegam em um cemitério. Quando eles chegam nesse cemitério, é uma das cenas que, meu Deus do céu, eles são encurralados pelos mortos-vivos e decidem lutar. E aí a Michonne, a Magna e o Miko, elas surgem pra ajudar eles. E aí eles acabam conseguindo abrir um portão que estava emperrado e eles, a maioria consegue passar e fugir. Só que quando eles estão lutando contra os mortos-vivos, um deles revida. E aí o Jesus é apunhalado pelas costas e morre. Eu não esperava. E aí eles ficam totalmente revoltados, né? O Aaron abre o portão com tudo e vai pra cima dos mortos-vivos e tal. O Daryl, ele mata o cara que matou o Jesus. E aí eles percebem que eles não estão mortos, eles são pessoas que estão camufladas de mortos-vivos. Isso é muito mais bizarro. Então, quando eles acham que tudo acabou, eles são cercados por pessoas mortas que não estão mortas, são as pessoas que estão camufladas. E eles começam a ouvir sussurros vindos dos mortos-vivos. Mesmo assim, eles conseguem escapar. E aí a gente volta para Alexandria para dar uma respirada, só que não tanta respirada assim, porque a gente vê que o Negan está escapando. Quando ele está pulando o muro, a Judith vê ele e fala que não tem nada para ele lá fora. Mas ele diz que ele precisa ver como o mundo tá lá fora depois de todo esse tempo e ele promete que não vai ferir ninguém. Então a Judith deixa ele ir. Aí depois de enfrentar alguns mortos-vivos, né, e tal, o Negan ele chega ao que foi o santuário. Só que ele percebe que está completamente abandonado. Voltando para o nosso grupo que está enfrentando zumbis, a gente vê que eles estão passando por uma ponte que tem alguns mortos-vivos, só que dessa vez eles decidem testar para saber se estão realmente mortos. Então o Daryl ele atira algumas flechas na perna deles. As pessoas são disfarçadas, elas acabam sendo devoradas pelos mortos-vivos e uma delas é sequestrada por eles. Então eles decidem levar essa pessoa para Hilltop. Chegando lá em Hilltop, todo mundo fica chocado com a morte de Jesus e prepara o enterro dele. O Daryl, a Michonne e a Tara, eles interrogam essa menina que foi capturada e ela conta as coisas, mas eles não acreditam nada do que ela diz. Enquanto isso, o Henry está ouvindo do lado de fora. Aí, gente, em uma conversa da Rosita com o Cedric, ela revela de que está grávida e que o filho é dele. Gente, eu fiquei chocada porque eu nem sabia que eles estavam juntos, mas enfim. Aí lá na estrada, o Negan está dirigindo uma moto quando de repente ele toma uns tiros da Judith e cai. E aí ele acaba admitindo que não tem realmente nada pra ele lá fora e decide voltar para Alexandria. Depois de um interrogatório muito pesado do Daryl com a menina, o Henry ele acaba se aproximando dela, né, e conversa com ela e tal. E aí a gente descobre que o nome dela é Lydia. E aí, gente, a gente tem uma cena bem bizarra. O Alden e o Luke, eles estão na floresta, eles acabam encontrando algumas flechas da Yumiko. Aí eles vão atrás dessas flechas e eles são cercados por mortos-vivos. Quando de repente a gente percebe que não são os mortos-vivos. Enquanto isso, a Tara lidera um grupo
para ir atrás do Alden e do Luke, mas elas decidem voltar para o acampamento porque eles encontraram o cavalo deles mortos. E aí o grupo da Magna, óbvio que não ia se conformar com isso, então eles decidem sair no meio da noite para ir atrás do Luke, que era do grupo deles. Só que eles são cercados por um monte de mortos-vivos, então eles decidem ir embora, menos a Kelly, porque ela diz que o Luke salvou ela muitas vezes, então ela devia isso a ele. E a Connie fica com ela porque elas são irmãs. No dia seguinte, a Yumiko pede desculpa pra Tara por ter saído no meio da noite com o grupo e desobedecido às ordens dela e tal, quando de repente um bando de zumbis surge no portão de Hilltop. E nisso, a Connie e a Kelly estão voltando e a Kelly consegue ser resgatada pelo pessoal de Hilltop, enquanto a Connie fica presa no meio de um milharal, como se fosse. E nisso a gente tem a confirmação de que eles são pessoas mascaradas. E são liderados por uma mulher que se intitula Alpha. E ela tem um motivo para estar ali. Ela quer a filha dela de volta, que seria a Lydia, que foi capturada. Ela exige a filha de volta, né? O Daryl se nega a dar, mas ela mostra que tem o Alden e o Luke como refém. Eles acabam concordando com a troca, mas nisso, o Henry consegue fugir com a Lydia dali. O Henry, sim, muito sensato, né, gente? Nesse meio tempo, gente, só pra quebrar o gelo, o Ezequiel e a Carrie, os soldados lá do reino, eles acabam encontrando um projetor de um cinema. Então isso seria uma esperancinha pra gente que gosta de cinema, né, num mundo de pandemia, poder assistir um pouco e se distrair. Mas voltando pro tiro, porrada e bomba, tem um bebê que tá no grupo da Alpha, ele começa a chorar porque aparecem mortos-vivos de verdade, e ela simplesmente pede pra deixar ele pra trás. Só que, a mulher fica meio traumatizada, mas obedece. E nisso, a Connie salva esse bebê e ela é perseguida por mortos-vivos, mas consegue escapar, porque o Daryl acaba ajudando ela. Então a Lydia decide parar de se esconder, se entregar de volta pra mãe dela, né? E nisso, o Harry, ele no meio da noite decide ir atrás da Lydia pra tentar resgatar ela, porque não sei o que passa na cabeça dele. E aí a Connie e o Daryl vão atrás dele. Quando a Alpha pergunta sobre Hilltop pra Lydia, ela mente, fala que é um lugar super vulnerável, que não tem nada demais, só pra ela não ir atrás deles. Quando o Henry foi atrás da Lydia, ele é capturado pelo Beta, levado pro acampamento deles e questionado por várias coisas. E nisso, o Daryl e a Connie acabam encontrando o acampamento deles. Nisso, alguns sussurradores, eles acabam questionando a liderança da Alpha. E, gente, eles são mortos a sangue frio na frente de todo mundo, como se fosse uma lição. Mas a Alpha pede pra Lydia matar o Henry, ela não consegue, e nisso surge um monte de mortos-vivos ao redor deles. É uma confusão só e eles conseguem escapar. O Daryl e a Connie pegam o Henry e ele pede pra eles levarem a Lydia junto e eles concordam. No dia seguinte, eles estão fugindo, né, ainda dos sussurradores e tal, e aí eles acabam encontrando um prédio que a Connie disse que conhecia e seria um bom lugar para eles se esconderem. Enquanto isso, gente, os soldados do reino, eles são atacados por salteadores. O que são esses salteadores? Eles coletam impostos para eles poderem atravessar a estrada. Só que eles decidem negociar com esse grupo. Esse grupo, eles poderiam participar da Feira das Comunidades se eles eliminassem os zumbis pelo caminho. Aí lá no prédio onde eles estão se escondendo, o Daryl esconde a Lydia e o cão em um lugar, enquanto eles vão tentar montar um plano porque eles veem que o Beta vai entrar. O Beta é o braço direito da Alpha. Só que quando o Beta entra nesse prédio, ele enfrenta o Daryl. Gente, que briga boa foi essa, sério. O Daryl acaba, no fim de toda porrada que eles tomam um do outro, ele acaba empurrando o Beta num fosso de um elevador. E aparentemente parece que o Beta morreu. E eles conseguem matar os mortos-vivos ao redor e tal e fogem. E nisso, o grupo da Tara chega ao reino, todo mundo em segurança para a feira. E aí a gente percebe no finalzinho desse episódio que o Beta não está morto, ele simplesmente ressurge, mano, mas ele é um brutamontão, assim, sabe? Aí a gente vê alguns flashbacks, né, da Michonne, que tá grávida do Rick, logo que ele desapareceu, ela procurando ele, junto com o Daryl. E aí lá em Alexandria, a Rosita e o Scott aparecem com novos sobreviventes. E aí a gente entende o receio da Michonne por receber esse grupo agora da Magna, né? Porque lá no passado, eles receberam esse grupo que tinha uma pessoa que a Michonne conhecia do passado, que era sua amiga Jocelyn, e eles recebem esse grupo de braços abertos e tal, e abaixam a guarda. Durante a noite, a Jocelyn e o grupo dela saqueiam tudo da comunidade e fogem. E fogem também com as crianças de Alexandria. O Daryl e a Michonne, eles encontram esse grupo e as crianças como se fosse uma escola. Eles acabam sendo pegos e presos, mas conseguem se soltar, né, e tal. E a Michonne acaba matando a Jocelyn e vai resgatar as crianças. Aí no presente a gente vê que a Judith tá muito triste, né, porque ela saiu contrariada depois de uma conversa com o Daryl, porque ela, de trazer
os sussurradores pro lado deles, né, e tal. E ela foge da comunidade, a Michonne vai atrás dela e as duas têm uma conversa muito profunda e é muito legal. A gente vê a maturidade da Judith, que quebrou a Michonne no meio. E elas acabam indo, né, pro reino, pra feira e encontram o grupo do Daryl no meio do caminho. E aí a Michonne e o pessoal que ela encontrou no meio do caminho chegam no reino seguros. Então o grupo sai da comunidade pra fazer uma patrulha, né, pra proteger a feira. E eles percebem que algumas pessoas de Hilltop foram atacadas ali. E aí o Daryl, a Michonne, a Carrie e o Mick vão atrás desses ratos pra saber o que tá acontecendo. Então a Alpha se infiltra na feira, né, ela vai disfarçada e ela encontra a Lydia. E aí que surge o desespero. Ela se recusa a voltar pro grupo, né? E aí durante a noite, o Daryl e o grupo que foi atrás dos rastros, eles são cercados por sussurradores e encurralados. E aí a Alpha leva o Daryl pra conhecer uma grande horda que seria parte da horda dela e ela ameaça pra que ele não faça nada, porque senão ela vai atacar as comunidades com toda a força que ela tem. E aí o grupo é liberado, né? O Daryl, a Michonne, a Carol e a Yumiko. E eles acabam encontrando o Siddiq no meio do caminho, que traz uma revelação bombástica. E aí ele vai para um campo assim, onde tem várias estacas e é uma das cenas mais fortes de The Walking Dead. Nas estacas estão Ozzy, Alec, DJ, Frankie, Tammy Rose, Ad, Rodney, Enid, Tara e Henry. E esse foi o massacre das estacas. E aí o Siddiq fala que eles deixaram ele vivo pra contar pra todos o que aconteceu. E nisso, gente, começa a nevar. E é a primeira vez que a gente tem o inverno na série The Walking Dead. Passa um tempo depois do massacre das estacas e o reino caiu. Ou seja, ele não consegue mais sobreviver. Então eles partem, todo o pessoal deles, eles partem pra Hilltop. E aí tem uma forte nevasca se aproximando. E aí lá em Alexandria, os moradores eles se juntam lá na casa do Aaron, que é onde tem ainda uma lareira para eles poderem se aquecer. E nisso a Judith, ela ouve os latidos do cachorro do Daryl do lado de fora, então ela sai para procurar. Eles estão indo numa linha assim em direção, né? E aí ela sai da linha e tá uma nevasca muito grande, então ela poderia se perder e tal. E aí o Negan decide ir atrás dela. E aí mostra mais uma vez o laço que o Negan tem com a Judith. Os dois têm uma coisa assim que não dá pra explicar. E aí o Negan acaba encontrando a Judith e ajudando ela e o cachorro. Nisso, a Carol está totalmente abalada por tudo que aconteceu, né, e tal. Meu, já mudou a chavinha na cabeça da Carol. E ela acaba terminando o relacionamento com o Ezequiel. E aí ela decide partir pra Alexandria junto com o Daryl, a Michonne e o grupo. E nisso, quando eles chegam lá, a Michonne acaba agradecendo o Negan por ter salvado a vida da Judith. E à noite, a Judith está conversando com o Ezequiel por um rádio comunicador. Depois ela dá tchau, né, e tal. A gente ouve uma voz misteriosa do outro lado perguntando se existe alguém ali. E a gente vai descobrir essa voz só na próxima temporada. Gente, esse foi o resumão de The Walking Dead. Nossa, meu, quanta coisa aconteceu nessa temporada, né? Pra você ver como a temporada melhorou. Depois que entrou o arco dos sussurradores, o Walking Dead melhorou muito. Então, gente, dê uma chance pra série. Eu sei que muita gente só assiste o resumo pra não ter que assistir a série, mas, gente, vale a pena, sério. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei aqui pra mim, por favor. Se você chegou até aqui e não é inscrito, por favor, clica no botãozinho vermelho. Eu sei que muita gente assistiu o vídeo e não é inscrito. Então, gente, não custa nada você clicar no botãozinho vermelho aqui pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!